Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu sei que você conhece, possivelmente, esse texto. E o meu convite é que você abra o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai trazer para você. Eu dei como título dessa mensagem, que não é costume meu, transformando dor em louvor e adoração. A jornada da adoração verdadeira. Vamos ler. E ele disse, Jesus, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse, quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus servidores. Versículo 20. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei a melhor veste, vestiu-o, e põe-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Pai bendito, nós glorificamos o Senhor. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Que essa palavra, ó Deus, traga clareza a cada um de nós. E que nós possamos verdadeiramente voltar aos teus braços, Senhor. Voltar ao primeiro amor. Entender que só em ti há salvação. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que você já deve ter ouvido desse sermão dezenas, centenas de vezes. Mas eu queria te convidar para que você ouça essa manhã como sendo a primeira vez que você ouve essa passagem. Porque assim como eu disse, o convite é que você volte para o Senhor exatamente do jeito que você está. Hoje nós estamos aqui e nós vamos revisitar essa passagem, que é uma das passagens, uma das parábolas de Jesus mais profundas e mais impactantes que o Senhor trouxe durante todo o seu ministério. É uma parábola que, mesmo sendo conhecida de cada um de nós, ela traz novas lições. E lições do amor incondicional do Senhor sobre a sua vida. Lições sobre o poder do arrependimento. E um convite à sua restauração. A sua restauração, a restauração da sua casa, a restauração da sua família, a restauração da sua vida espiritual, a restauração dos seus bens e de tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor. E quantas vezes nessa nossa caminhada nós nos sentimos muitas das vezes perdidos, irmãos.
Talvez eu e você, em algum momento, tenhamos nos afastado da fé, das pessoas as pessoas que nós amamos, e até mesmo do Senhor, e também de nós mesmos. Muitas das vezes, nesses momentos, esses pesos, os pesos das escolhas erradas que nós fazemos, elas podem estar em nós como sendo um peso esmagador sobre mim e sobre você. Possivelmente você já ouviu dizer que não há como você negar as suas lutas e tribulações quando você coloca a sua mente, a sua cabeça, o seu corpo em sua cama e em seu travesseiro. Ali você é quem efetivamente você é. Todos nós, em algum ponto, em algum momento, já nos distanciamos do Senhor, porque fizemos birra ou achamos que o Senhor nos abandonou em algum momento. Mas eu sei que no fundo, no profundo do seu coração, você sabe que o Senhor nunca te abandonou, que o Senhor não te abandona e que o Senhor nunca te abandonará. Pode ser a luta que for, irmão, o Senhor é contigo em todo o tempo. E como o filho pródigo, como essa parábola nos ensina, é sempre tempo de voltar para o Senhor. Sempre existe, irmão, a possibilidade do retorno. Eu não sei qual caminho que você tem andado e quais os resultados que você tem, que tem acontecido na sua vida, irmão. Mas se forem resultados que não agradam o coração do Senhor, é tempo de você retornar à sua presença e caminhar em lugares novos, e lugares em que o Senhor te dá como direção, e não os lugares em que eu e você escolhemos, porque grande parte das vezes, as nossas escolhas, elas são baseadas em nossas emoções, na nossa história de vida, e não na realidade da cruz. Aqui Jesus, ele simplesmente não narra uma parábola de um jovem que desperdiçou a sua herança, mas ele nos mostra um retrato forte e vivo de como o amor de Deus ultrapassa nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas. Aqui é uma história de arrependimento, de um coração quebrantado que encontra redenção, e de um Pai celestial, um Pai que abre o seu coração e que celebra o retorno de cada um dos seus filhos, mesmo quando nós nos sentimos indignos de voltar. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre a sua própria jornada, a sua própria caminhada. Talvez você esteja vivendo o que por um momento pode parecer um afastamento espiritual, mesmo que você esteja todo culto na igreja. Ou talvez você também conheça alguém que esteja nesse lugar de distanciamento, que você está orando por essa pessoa, e ministrando sobre a vida dela e cuidando dela. Seja qual for a sua experiência ou a sua situação, essa parábola, essa mensagem, ela nos ensina algo que é vital. Nunca, mas nunca é tarde demais para voltar para casa. Nunca é tarde demais para voltar para os braços do Senhor. Quando nós lemos essa história, nós não estamos apenas ouvindo sobre um jovem em um tempo distante. Nós estamos olhando para as nossas próprias vidas. E assim como o filho pródigo, muitas das vezes nós tomamos decisões erradas, decisões errôneas que nos afastam da presença do Deus que nós dizemos que tanto amamos. Decisões que quebram relacionamentos. E decisões que nos levam a um ponto de grande desespero. É possível que nessa manhã você esteja com o seu coração aqui amargurado. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, se você assim permitir, o Senhor fará uma transformação tal que você não precisa entender, basta que você viva o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. E aí eu quero lhe perguntar, meu irmão, em que lugar você se encontra hoje? Medite nessa pergunta. Em que lugar eu me encontro agora, no dia de hoje? Qual a minha condição e a minha situação? Talvez você esteja nesse lugar tão distante. Talvez você esteja lidando com as consequências das suas escolhas, que infelizmente foram erradas. E você observa com ressentimento a misericórdia do Senhor que é estendida a outros, daqueles que fizeram as escolhas certas.
Independente de onde você esteja, a graça do Senhor é suficiente para mim e para você. O Senhor derrama graça sobre nós em todo o tempo, irmão. Contando um pouquinho desse contexto em que Jesus traz essa mensagem para nós, essa passagem, essa parábola, ela foi contada por Jesus em um período em que a sociedade, que era aquela sociedade judaica, estava imersa em muitos valores, muitos que nós, às vezes, defendemos dentro da nossa realidade. Valores profundamente patriarcais e baseados em normas de honra e vergonha. O respeito e a obediência aos pais eram pilares fundamentais na cultura judaica naquele tempo, e especialmente em relação à figura do pai. No primeiro século, a herança era algo sagrado, apenas para que você entenda o contexto, e era transmitida apenas após a morte do pai. Ou seja, o pedido daquele filho, o filho mais novo, implicava de uma forma simbólica que ele inclusive desejava a morte do seu pai, porque ele já queria tomar os bens de seu pai, sem manter o relacionamento com ele, sem manter o relacionamento familiar, e também sem cumprir os seus deveres como filho. A lei judaica, ela estabelecia naquele tempo que o filho primogênito, ele recebia uma porção dobrada da herança. Ou seja, o filho mais novo não estava apenas pedindo algo antes do seu tempo, mas também estava pegando apenas uma parte menor dos bens a que ele tinha direito. Ou seja, esse ato de partir e gastar a herança em um país distante, não só violava aquelas normas da cultura daquela época, mas representava uma ruptura com o seu pai, com a sua família, mas também com as tradições, inclusive tradições religiosas. O fato do filho ir para uma terra distante, desperdiçar toda a sua herança em uma vida desregrada, pode ser simplesmente interpretado como uma maneira de se afastar, não apenas fisicamente do seu pai, mas também espiritualmente e culturalmente. Esse país distante era um território estrangeiro, lugar onde ele não conhecia. E os judeus consideravam os povos gentios impuros e idólatras. Ou seja, o filho pródigo, ao escolher viver entre os gentios, ele estava se contaminando aos olhos da sua comunidade, da onde ele veio, da sua origem, da forma que ele foi criado. E isso muito explica porque ele acabou cuidando de porcos, animais que eram considerados imundos. E para um judeu, irmão, se alimentar porcos, na verdade, era um símbolo de degradação moral e degradação espiritual. Qual a sua condição hoje? Qual o ensino que o Senhor nos traz? O que nós precisamos? E eu vou além, o que nós devemos aprender? Essa parábola, em sua profundidade, é um retrato de um ciclo. Ciclos que nós temos em nossa vida. Aqui nós temos esse ensinamento. Um ciclo que envolve o pecado, que envolve também o arrependimento e o melhor de tudo, a restauração. O filho mais novo representa todos nós quando nos afastamos de Deus, enquanto o pai simboliza o amor incondicional de Deus que nos espera. O Senhor está te esperando, te aguardando o seu retorno, a sua volta. E nos restaura plenamente quando nós voltamos aos seus braços, ao seu colo. A posição do irmão mais velho também nos adverte sobre o perigo do legalismo. Do legalismo e da amargura que muitas das vezes surgem em nós quando não compreendemos plenamente qual o poder e o tamanho da graça de Deus sobre nós. A mensagem central é que Deus, Ele tem todo o desejo em seu coração de restaurar todos os seus filhos, de restaurar você, meu irmão, de restaurar você, minha irmã, trazer você de volta à comunhão com Ele, oferecendo a você, a nós, não apenas o perdão,
mas também o perdão, uma nova vida e uma vida de celebração na presença do Senhor. Como é que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Nós temos o poder da liberdade e da escolha, irmão. Essa mensagem do Senhor nos ensina que Deus nos concede liberdade para escolhermos o caminho que desejamos seguir. Muitas das vezes nós reclamamos do resultado da nossa vida, mas o resultado da minha vida e da sua vida, ela passa pelo processo, pela estrada que eu e você escolhemos caminhar. Então, irmão, se você não pede ao Senhor, se você não ora ao Senhor e não busca resposta nele, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, o caminho que eu e você tomamos é um caminho errado, de dificuldade. E o Senhor não vai estar com você nesse momento, porque é uma escolha sua. E ao mesmo tempo você reclamará, porque Deus permitiu que você tomasse uma decisão ao seu bel prazer. Mas o seu resultado, e volto a dizer, quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro e os seus problemas vêm com você, você quer reclamar com Deus de alguma coisa que foi você que escolheu. E se você escolheu, irmão, está tudo bem. Você só tem que arcar com os resultados da sua escolha. Não é o desejo do coração do Senhor que você ande sozinho. Não é o desejo do coração do Senhor que você faça as suas próprias escolhas. Mas que suas escolhas estejam baseadas na palavra do Senhor. Que suas escolhas estejam baseadas em oração. Quantas vezes, em alguma coisa que você desejava fazer, você orou antes ao Senhor? Pense nisso. É para que você realmente reflita sobre os caminhos que você tem andado. E quão duro possivelmente está o seu coração nessa hora. Porque não foi o Senhor que te abandonou, você que abandonou o Senhor. E Ele permite que você vá, assim como esse pai. O que fazemos com essa liberdade? O mundo, a sociedade, ela nos oferece inúmeros caminhos, que muitas das vezes, a curto prazo, eles parecem extremamente atraentes, mas que nos levam a um vazio espiritual enorme. Assim como o filho pródigo desperdiçou a sua herança nesses prazeres que eram momentâneos, nós também podemos facilmente gastar os nossos recursos, a nossa vida, a nossa energia, a nossa espiritualidade em coisas que não trazem uma satisfação duradoura, constante, contínua. A liberdade é um presente, guarde isso. A liberdade que você tem é um presente, porém, é também uma enorme responsabilidade. E nós precisamos refletir sobre as consequências das nossas escolhas. Diante disso, eu pergunto a você, como você tem usado a liberdade que Deus te deu? Você tem feito escolhas que te aproximam de Deus ou te afastam dele? Todos nós temos essas respostas. Absolutamente todos nós. Possivelmente, se eu numa conversa perguntar para você, você vai dizer, não sei, talvez, quem sabe um dia, porém, a gente vai querer sair pela tangente. Mas eu tenho certeza plena e absoluta no Senhor, que no teu íntimo, você tem essa resposta. E peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa resposta agrade o seu coração e o coração do Senhor. Uma outra aplicação prática em nossa vida, como eu disse anteriormente, é a aplicação do arrependimento e do retorno ao Senhor. O coração do filho pródigo começou a mudar quando ele caiu em si, quando os seus olhos se abriram, quando as traves dos seus olhos caíram. E a palavra nos ensina que muitas das vezes você está com algo enorme em você, travando a sua vida, e você está tomando conta da vida do coleguinha. Você está tomando conta da vida do irmão, sendo que a sua vida ela não está de acordo com aquilo que o Senhor propõe. E aí você só está gastando tempo. Um tempo de qualidade com o Senhor, em que você toma conta da vida do irmão, fala mal do irmão, mas você não está olhando para a sua vida e para o seu coração, para as suas atitudes, para o seu comportamento, para os caminhos que você escolheu.
coração do filho pródigo, ele só mudou quando ele reconheceu a sua situação de desespero e a sua situação de necessidade. Irmão, em nome de Jesus, com consciência, você acha verdadeiramente que o Senhor espera que eu e você só nos acheguemos a Ele se tivermos necessidades extremas e um desespero em nosso coração? Você acha que o Senhor se alegra de você talvez estar com o seu coração duro, da forma que você tem vivido? É claro que não. Qual pai que se alegra com isso, irmão? O arrependimento não é apenas um sentimento de culpa ou um sentimento de tristeza por todos os erros que nós cometemos, mas uma decisão nossa, pessoal, uma decisão ativa de voltar para Deus e buscar a restauração nele. Porque na sua força, irmão, você só vai continuar se ferindo, se magoando e magoando as pessoas que estão próximas de você. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Quantas vezes nós estamos presos em ciclos de erros, pensando que nós não somos dignos de nos aproximar de Deus. Mas essa parábola, o que o Senhor nos ensina e nos mostra, é que Deus nos espera de braços abertos. Possivelmente a sua vida, na sua infância, na sua adolescência, ela não tenha sido tão boa quanto você esperava. Você possivelmente não recebeu um abraço, um carinho, um beijo do seu pai e da sua mãe, como assim deve ser. Minha filha dormiu hoje na casa da amiga e eu fico morrendo de saudade. Ela chegou aqui e dei um abraço nela. Quanto tempo você não abraça seu filho? Quanto tempo você não dá um beijo no seu filho? Quanto tempo você não diz para o seu filho que você o ama? E você não faz isso e quer resultados espetaculosos, maravilhosos, lindos. O meu filho não me ama, o meu filho não me dá atenção. Mas, irmão, falando como adulto e com adultos, homens e mulheres, isso precisa partir em primeiro lugar de mim e de você. Mas eu entendo que talvez a sua história não tenha sido, como eu disse, tão boa quanto você esperava. Mas o Senhor te convida nessa manhã para que você deixe essa história de tristeza para trás e viva em um novo tempo, viva em um novo caminho. Você não tem mais como voltar. Você não tem como consertar a atitude que o seu pai e a sua mãe tiveram com você. A única coisa que te cabe é perdoá-los e seguir em um novo caminho com o Senhor. Mas essa decisão só pode ser sua. Eu não posso decidir por você. A sua caminhada, ela tem base na sua história. Mas quem disse para você que a sua história tem que ser dura, tem que ser de tristeza, precisa ser uma história dolorida? Irmão, basta uma decisão, o Senhor está te esperando. É uma decisão. E você precisa, sabe de quê? De coragem. Homens, sejam homens na essência. Mulheres, sejam mulheres na essência. Já passou a fase de sermos meninos e meninas reclamando de algo que nós temos toda a condição de mudar, toda a condição de caminhar em novos caminhos, em novos passos, e parar de reclamar de algo que eu e você temos condição de mudar hoje em dia. Parar de se ferir, parar de ferir outras pessoas que amam tanto você. Quando nós conversamos, ontem a Luciana foi pregar numa igreja para mulheres, e ela foi dar o testemunho de quando ela ficou no hospital, em 2014. Ela teve a dor dela, obviamente. Que eu costumo dizer que não é maior ou menor do que a outra. Mas, irmão, você não sabe a dor e o medo que eu tinha de perder a Luciana. Não sabe. Você não tem noção de como era voltar todos os dias daquele hospital. E todos os dias. Eu não estou aqui me gabando para você, e você tem todo o direito de acreditar ou não. Todos os dias. De domingo a domingo eu estava com a Luciana na UTI. Mas você não sabe a dor do meu coração de eu voltar para casa e olhar para a Luana e para a Lorena e sem saber o que dizer. Nós tivemos
questões na nossa vida? Sim, claro e evidente, é óbvio. Mas a Luciana, o Senhor me deu, é o amor da minha vida. O Senhor me deu, então eu tenho que cuidar. Aí naquele momento eu não tinha mais como cuidar. Estava na mão dos médicos, de especialistas, de profissionais, e na mão do Senhor. E foi aonde eu me apeguei, no Senhor. Por que eu falo isso para você? Você vai esperar alguém que você ama muito, está perto da morte, para você pedir perdão? Ou talvez nem dê tempo. E aí, como nós muitas das vezes fazemos no consultório, no aconselhamento, representar um pai ou uma mãe em que você teve a oportunidade de pedir perdão a um filho e você, na sua altivez, você não quis pedir perdão porque você se considera melhor do que aquela pessoa. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer com autoridade no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo Filho. Você não é maior e nem melhor do que ninguém. Você é igual. Então para com essa besteira de que as pessoas te feriram. E você, como uma criança mimada que é, não pode pedir perdão ou receber o perdão dessa pessoa. E escolhe ferir outras pessoas. Que evangelho que você tem vivido, irmão? Esse não é o evangelho. Pode ser qualquer coisa, mas não é o evangelho de Jesus Cristo que eu escolhi viver. Não é. Não é e não é. Do que adianta nós estamos aqui adorando, bendizendo o nome do Senhor, e quando chegar na tua casa, você é incapaz de dar um beijo na tua esposa, um abraço no teu filho? Quem você acha que você é? Você é um filho amado do Senhor, como essa pessoa que está do teu lado, igualzinha. Irmão, eu falo isso para você com amor de verdade. Porque quando nós atendemos pessoas, o meu coração dói, o meu coração chora de ver tantas pessoas com seu coração endurecido, achando que tem muito mais poder do que Jesus Cristo, que foi naquela cruz do Calvário morrer pela nossa vida. E você não tem condição de sentar com uma pessoa e conversar e pedir perdão. Irmão, vai fazer isso quando? Quando? Pode ficar gravado, não há problema nenhum. Quando o meu pai morreu, o meu tio não falava com o meu pai. Ele fala disso até hoje. Porque ele não teve oportunidade de pedir perdão ao meu pai. Faz o quê? Se não abrir o seu coração, você vai carregar essa dor para a vida toda. E não é o que Deus espera. E eu quero te dizer outra coisa, irmão, em nome de Jesus. Deus não vai ficar lambendo a sua ferida. Esquece. Esquece disso. Que você vai ficar num cantinho, achando que Deus vai lá, ai meu filho, coitado de você. Esquece. Você precisa agir como um adulto, como um homem na essência que você é. E não tentar ficar criando situações para que as pessoas tenham pena de você. O Senhor quer simplesmente que você se arrependa e volte. Só isso, irmão. Nunca é tarde demais para voltar. E um terceiro ponto. Nós precisamos agir com graça e com perdão. O Senhor tem uma graça sobre nós, para nós, uma graça extravagante. Uma graça que vem do céu. Observe que o pai, ele não simplesmente aceita o seu filho. Beleza, volta aí. Você vai ficar ali. Naquele quartinho ali, porque eu vou te botar de castigo, tá bom? Que você não é merecedor do meu perdão. Mas eu sou seu pai, né? Eu vou fazer aquilo que me cabe, o papel que me cabe. Eu te recebo. E tá tudo bem, vai tocando sua vida aí que eu vou tocando a minha vida aqui. Foi isso que ele fez? Foi isso, irmão? Claro que não. Mas por que eu e você muitas das vezes fazemos isso? Além de recebê-lo, ele restaura completamente a sua posição original. Ele o cobre com a melhor túnica, coloca anel no seu dedo e sandália em seus pés. Todos esses três símbolos são símbolos de sua plena reintegração à sua família.
Não teve, irmão, desculpa a palavra, não teve mimimi aqui. Para nós, essa graça significa que quando nós voltamos para Deus, Ele não nos trata como efetivamente nós mereceríamos ser tratados. Muitas das vezes nós podemos achar que as nossas falhas, elas nos desqualificam do amor do Senhor, um amor que é incondicional e restaurador. Mas quando o Senhor nos perdoa, Ele nos restaura de forma completa. Ele nos permite viver com dignidade e com o propósito que Ele estabeleceu sobre nós, propósitos completamente renovados sobre a nossa vida. O Senhor, irmão, se alegra com a sua alegria, mas o Senhor também se entristece com a sua tristeza. Essa verdade, ela nos desafia também sermos agente de graça, da graça do Senhor em nossas relações. Quando alguém nos ofende ou falha conosco, nós precisamos e devemos refletir o caráter de Deus, perdoando e restaurando o relacionamento. Eu costumo dizer para as pessoas que quando elas escolhem não perdoar, automaticamente se coloca numa condição maior do que Cristo Jesus. Você está dizendo assim: aquele sacrifício, para mim, ele não existe. Esse sacrifício na cruz não é nada, porque a minha dor é maior do que de Cristo. E talvez se eu fosse lá, eu fizesse melhor do que Ele na cruz. Óbvio que você não precisa falar, e você em sã consciência falaria alguma coisa dessa? Claro que não. Mas você pensa e você sente isso, mesmo que você não declare, porque o seu comportamento mostra isso. Para toda dor, há um remédio. Para toda dor, há um remédio. Pastor, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei, estou aqui para te ajudar se eu puder, mas o Senhor sabe. E Ele tem um remédio próprio para a sua dor, para a sua doença, para as suas tristezas. Eu não tenho, mas Ele tem. Mas eu te garanto que você pode contar comigo na sua caminhada. Possivelmente, se eu estiver com você no aconselhamento, enfim, eu não vou falar para você aquilo que você gostaria de ouvir. Eu vou falar para você aquilo que eu entendo que você precisa ouvir. Mas saiba que eu vou falar para você com amor. Isso aqui tudo é só uma capa, irmão. De verdade. Por isso que a Luciana não deixa eu tirar a barba. Para não ficar com cara de menino, né, irmão? Tem que obedecer. Muitas das vezes nós podemos estar seguindo todas as regras, fazendo tudo certinho, aos olhos da religião, aos olhos da igreja, mas carregamos um espírito de orgulho e de ressentimento. E o aprendizado que nós precisamos ter hoje, a lição que o Senhor nos traz, é que a fidelidade e a obediência, ela não deve se transformar em um sentimento de superioridade moral ou em uma mentalidade de mérito. Toda a glória é minha, todo o poder é meu, tudo é para mim, tudo sou eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. O filho mais velho, por exemplo, acreditava que merecia mais do que o seu irmão, porque ele ficou ali, permaneceu fiel aos olhos dele. Ele não conseguia entender que a graça derramada sobre seu irmão, isso impediu ele de celebrar a alegria da restauração do seu irmão. Ele estava olhando para o umbigo dele, e não para o irmão que foi criado com ele, que brincava com ele, que corria com ele, que jogava bola com ele, que soltava pipa com ele, voltou. O que ele está dizendo? Pai, eu não saí, então eu mereço mais. Essa é a nossa visão limitada, mas de Deus não é. Para nós, isso tudo precisa servir como um grande alerta. Nós não devemos nos ressentir quando Deus demonstra essa misericórdia aos outros. Essa graça de Deus é abundante e está disponível para todos nós. O convite para a festa de reconciliação é estendido tanto para o filho pródigo,
quanto para o irmão mais velho. O convite da restauração é estendido tanto para o filho pródigo, quanto para o filho mais velho e para você. Talvez o que distancie você do filho mais novo é que ele quis. E não só quis, ele agiu dentro da circunstância que ele vivia. Irmãos, para nós terminarmos, a parábola do filho pródigo, ela nos ensina que embora possamos fazer as nossas escolhas que eventualmente nos afastam do Senhor, Ele está sempre pronto para te receber de volta. Nós devemos entender esse poder transformador de arrependimento, aceitar o perdão do Senhor. E o perdão do Senhor, irmão, é incondicional. Não é pelo que você fez ou você deixou de fazer. Não é porque alguém te feriu. Ou eu vou trazer uma novidade para você aqui, que você feriu alguém. O perdão do Senhor é incondicional. O Senhor nos permite que a graça dele nos transforme em pessoas que também oferecem graça aos outros. Olha isso, irmão. Na nossa vida, no nosso dia a dia, isso pode significar tomar decisões mais inteligentes, decisões mais sábias, buscar uma reconciliação com Deus e com os outros, e viver de uma forma a refletir o amor e a paciência que Deus tem por nós. Você imagina a sua paciência, pensa aí, a paciência que você tem. Pensou, todo mundo? Amém, igreja? Enquanto não responde, eu vou ficando por aqui. Estou brincando. Imagina se o Senhor agisse com você com a mesma paciência que você tem sobre os outros. Fala para mim. Não, fala não. Ato falho, né? Para pensar. Só um pouquinho. A vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre voltar para o Pai sempre que nos afastamos, sabendo que Ele nos espera de braços abertos, pronto para restaurar a sua identidade. Você tem uma identidade de filho, você tem uma identidade de filha, e o Senhor quer manter a sua identidade. Enquanto você tem perdido na sua caminhada, o Senhor está te convidando para que você volte aos seus braços e você restaure a sua identidade em nome de Jesus. Irmãos, ao meditarmos sobre essa mensagem, algo que precisa ser guardado no meu e no seu coração, ecoar em nossos corações, é a verdade de que todos nós em algum momento nos afastamos sim do Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, essa palavra agora, hoje, e sinta que está longe dele, nessa terra distante, vivendo as consequências de decisões que te afastaram da presença dele. Talvez você esteja escondido em uma vida de escolhas erradas, pecados não confessados, ódio, rancor, ira, tristeza profunda, falta de perdão. Ou talvez tenha perdido a comunhão com o Senhor e esteja se sentindo indigno de voltar. Mas, irmão, eu quero te dizer algo nessa manhã. Deus está esperando, sim, por você. Olha quantas vezes eu já falei isso para você. Deus está pronto para te receber sem nenhuma condenação. Deus está pronto para te receber com amor. Deus está pronto para te receber com graça. Deus está pronto para te receber com compaixão. Deus está pronto para te receber e fazer uma restauração. Pense onde você está agora. Talvez você esteja distante, vazio, à busca de prazeres que não te satisfazem, você esteja vivendo isso, e um cansaço, uma fadiga espiritual.
Ou talvez você seja lá como o filho mais velho, que vive na casa do pai com um coração duro, coração cheio de orgulho, com um coração cheio de ressentimento. Seja qual for a sua condição, meu irmão e minha irmã, Deus está te chamando para um arrependimento verdadeiro. Deus está te chamando para uma mudança de coração. E Deus está chamando você para retornar aos seus braços. E quando é o momento? É hoje. É agora. Não deixe para amanhã. Hoje possivelmente é o dia da sua salvação, da sua libertação. Libertação das amarras que te impedem de viver uma vida plena e satisfeita em Cristo Jesus. Assim como o filho pródigo teve esse momento de clareza. Um momento em que ele cai em si. E assim ele percebe a profundidade da sua perda, que talvez seja a mesma perda que você tenha tido na sua caminhada longe do Senhor. Ele percebe a sua necessidade, a necessidade de estar na presença do seu pai, de estar com o seu pai, de estar com o seu irmão, de estar em família. Talvez você tenha perdido isso, mas Deus está esperando que você tenha esse momento, essa atitude, essa reflexão agora. Você não precisa mais viver longe do Senhor. Você não precisa mais tentar encontrar satisfação em coisas que só te trazem vazio e dor. Há uma mesa, há um banquete preparado para vocês. Há uma celebração no céu, esperando pelo seu retorno. O Senhor, nosso Deus, está pronto para trocar a sua veste suja por uma túnica de honra, pronto para colocar um anel em seu dedo, um anel de filiação, e colocar em seus pés as sandálias de liberdade plena em Cristo Jesus. Mas a decisão é sua, irmão. Assim como o filho pródigo, você precisa dar esse primeiro passo. O pai está de longe olhando para você. O Senhor está nessa hora olhando para você, olhando para a sua situação, olhando para a sua condição. E Ele está ansioso pelo seu retorno. Aleluia. Irmão, o Senhor não vai forçar a porta do seu coração. O Senhor simplesmente está chamando para que você volte a Ele. O Senhor quer restaurar tudo que foi perdido na sua vida. O Senhor quer curar as suas feridas. O Senhor quer apagar as suas transgressões, o seu pecado, e lhe dar um novo começo. É possível que você esteja pensando, mas, pastor, eu errei demais. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Talvez isso seja uma artimanha do inimigo sobre você. E é exatamente assim que o filho pensou. Ele não acreditava que ele merecia essa restauração, irmão. Mas o pai e o Senhor, movido por uma compaixão tal, por um amor incondicional, não simplesmente o aceitou, mas o restaurou. Esse é o amor de Deus por você. Não importa o que você tenha feito, quão longe tenha ido, quão profundo você tenha caído, o Pai está esperando para abraçar você e trazer você de volta à sua dignidade de filho. Eu quero lhe pedir para que você feche seus olhos nessa hora. Permita que o Senhor fale ao seu coração. Nessa hora você pode estar pensando: eu vou voltar outro dia quando eu estiver mais preparado. Eu quero te convidar em nome de Jesus que você não caia nessa armadilha. Não há nada que você precise arrumar na sua vida antes de voltar para o Senhor. O Pai te aceita do jeito que você é, do jeito que você está.
Ele não está esperando que você melhore para amar você. O Senhor já o ama do jeito que você é. E o Senhor quer transformar a sua vida a partir de hoje. Continue orando ao Senhor e pedindo para que Ele restaure o seu coração, a sua vida. E com o seu coração aberto eu clamo: volte para o Senhor hoje. Não deixe que o orgulho que te assola, não deixe que o medo, a vergonha impeçam você de dar esse passo. A cura para a sua alma, meu irmão e minha irmã, você só encontrará nos braços do Senhor. A restauração para a sua vida está em você viver na presença dEle. Você está pronto para voltar? O Pai está pronto para te receber, com seus corações abertos. E não existe momento maior do que hoje, do que o agora. Para você que entende que precisa hoje voltar aos braços do Pai, se reconciliar com o Senhor, adorá-lo em todo tempo, com liberdade, alegria, eu quero te convidar para que você do seu lugar levante as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Assim como o filho pródigo, você precisa tomar uma decisão. Eu entendo que se você decide assim não fazer, é porque você tem dado conta plenamente da sua vida se encontra de forma perfeita. E você entende também, talvez, que esse não seja o momento. Talvez o perdão que você precisa liberar para alguém, a sua dor seja maior do que o Senhor na cruz. Se você entende que você precisa retornar para os braços do Pai, irmão, se você entende que você deve viver uma vida plena em Cristo Jesus, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de renovo, do seu lugar, levante a sua mão. Eu quero orar por você nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, lembre-se que o Senhor está com os braços abertos a te esperar na sua casa. E talvez você esteja dando comida de porcos. Talvez você esteja na lama, vivendo uma vida indigna, vivendo uma vida que o Senhor não preparou para você. Saiba que o Senhor tem uma mesa preparada para te receber. Se você quer desfrutar desse amor do Senhor, e se você quer participar dessa festa do Senhor, levante a sua mão agora. Eu quero orar por você. Aleluia. O Senhor é bom. Glórias ao seu nome. Você que levantou as suas mãos, eu queria te pedir para que você se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Pode ficar de pé, irmão. A festa é para você. A mesa é para você. O inimigo possivelmente coloca no seu coração que se você levantar, todo mundo vai saber que você tem problema. Quem não tem? Quem disse que o seu problema é de indignidade? Qual o pecado que você tem vivido? O Senhor está pronto para te resgatar. O Senhor está pronto para te restaurar. Aleluia. Eu queria que essas duas irmãs, tiveram mais pessoas, mas eu não vou constranger você, que viessem aqui à frente, nós vamos orar junto. E eu queria que elas não viessem sozinhas. A irmã Glória levantou a sua mão.
Eu gostaria que você acompanhasse ela assim como a irmã Margarete fez. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Irmão, durante quanto tempo você vai engolir esse choro? Durante quanto tempo você quer mostrar para os outros aquilo que você não é? Aleluia. Durante quanto tempo você vai mostrar para os outros que você é brabo? Que você é brabo, mas que você é frágil como uma criança. Frágil como uma criança. Você não é essa fortaleza toda que você aparenta para os outros. O Senhor te conhece. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece você, irmão. E você está aí tudo duro. Todo cheio de si. Possivelmente, você está agindo como o filho mais velho. Achando que você tem muita razão. Está deixando que o perdão e a graça do Senhor te alcance. Mas é a sua decisão, é a sua caminhada. Os resultados quem colherá, só você sabe. E antes de eu orar pela vida dos meus irmãos, eu peço que o Senhor haja com você. Se você estiver com o seu coração endurecido, que o Senhor haja com graça sobre você. Que o Senhor haja com misericórdia, abra os seus olhos, abra o seu coração e permita que você desfrute daqui para frente do amor incondicional que Ele tem para a sua vida. Mas é a sua decisão. Estenda as suas mãos, os nossos irmãos aqui à frente, que deram um passo de fé, entendendo que precisam do Senhor para caminhar com eles, que querem voltar, que querem participar dessa mesa, desse banquete, dessa festa maravilhosa que o Senhor preparou para cada uma delas. Uma atitude corajosa e uma atitude de fé e de redenção ao Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, em comunhão com as nossas irmãs que entendem que precisam e buscam restauração com o Senhor e no Senhor. Em algum momento elas entenderam que andaram distantes dos seus caminhos, ó Pai. Mas elas decidiram hoje escrever uma nova história, ó Pai, em nome de Jesus. Elas estão retornando para o Senhor. Elas estão retornando para os braços do Pai, de onde nunca nenhum de nós devemos sair. Elas estão voltando para um tempo de perdão incondicional. Elas estão voltando para um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de regozijo na presença do Senhor, um tempo de graça derramada sobremaneira sobre a vida delas, em nome de Jesus. Que elas contemplem, Senhor, a mesa que o Senhor tem pronta para festejar com elas, os louvores que o Senhor preparou, os músicos, a festa, a decoração, tudo que o Senhor preparou para receber as suas filhas de volta. E elas estão aqui dizendo ao Senhor: meu Pai, eu estou de volta. Se alguém com seu coração dizendo que precisa se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. O Espírito Santo ministra a minha vida, que muitos de nós nos afastamos do Senhor e nós queremos agora reconciliar o Senhor. Se esse for o desejo do seu coração, saia do seu lugar e venha à frente. O Senhor é com vocês em todo o tempo. Que quando você estende as suas mãos, o Senhor toma as suas mãos a te abençoar. O Senhor toma você como filha amada dele, para restaurar a sua cabeça do alto da cabeça até a planta dos pés.
Que a unção e a graça do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Conta graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida nessa hora. Observe a festa que o Senhor está fazendo para você. Derrama o óleo da tua unção, Senhor, sobre a vida da tua serva. Que seja derramado do alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus.